Sejam bem-vindos a mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos bater um papo com a Emília Sanova, empreendedora, formada em administração de empresas e ciências contábeis, especialista em marketing e produção de eventos, entusiasta do empreendedorismo como instrumento transformador de realidades. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. Pô, enfim deu certo, né, Emília? Certo. Mas agora vai bater um papo. E aqui também com a gente, Mirly Brown, empresária, economista e psicóloga clínica e organizacional. Coordenadora da Câmara de Consultores ACP Pará, credenciada no Sebrae e FIEPA. Além de palestrante, como você falou, né? Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Cara, eu que tô adorando, cara. Só gente de peso hoje aqui, viu, Poti? Enfim, você deu uma dentro. Né, Potiguar? E hoje vamos falar sobre o mercado que ninguém quer ver, que ninguém quer trabalhar, que ninguém quer assumir. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que ninguém quer olhar para esse mercado? Além disso, qual é esse mercado que a gente está falando? Qual que vocês acham que a gente está falando? Gostei muito desse tema. questionamento. Quando eu fiquei super instigada e fiquei me questionando se realmente ninguém vê ou se as pessoas não querem ver, né? Não fazem parte da sua rotina. E fiquei refletindo sobre isso aí. Porque quando a gente pensa sobre esse mercado, eu acho que se limita também a enxergar só por onde a gente anda, só por onde a gente, pela nossa rotina da vida. E se a gente pega esse mercado que ninguém quer, vamos dizer assim, como você falou, é um mercado que é gigantesco, que tem um potencial enorme, que movimenta a economia. Se a gente pegar um carro aqui e adentrar mesmo os bairros, Juruna, Cremação, Tapanã, Sacramento, Bengui, a gente vai se deparar com um cenário enorme de vários batedores de açaí, por exemplo, vendas de frango, sabe a televisãozinha Sim. lá? Espetinho, mini mercados, pequenas mercearias, lojinhas, enfim, um mercado enorme. É um mercado consumidor enorme. Enorme. Produtor também é enorme. Também, feiras. Mas por que tu acha, Emília, que ninguém quer ver esse mercado, que ninguém assume para si, pô, eu vou produzir algo para ele? Eu acho que as pessoas querem sempre se vincular com quem já está no mercado, já está médio, grande, e ver esse mercado como um mercado pequeno, o microempreendedor. Então, é do ser humano, talvez, querer se associar com as marcas que já estão consolidadas. E até os consumidores, a gente, enquanto consumidor, se a gente for parar para pensar, será que a gente compra dos pequenos? Será que a gente dá oportunidade para os novos também? Eu fiquei me questionando muito sobre isso. Cara, é uma reflexão que a própria pandemia trouxe na época, né? De comprar dos locais. Dos locais. Mas aí existem locais e locais, né? Exato. Ó, vou trazer um dado para vocês aqui. Esse mercado C&D, que é o que a gente está falando, que é o que a gente diz que ninguém quer, eles representam 76% da população. É muita gente. Muita gente. E vou falar para vocês por que eu trouxe essa reflexão e esse tema. A gente está buscando aqui dentro do escritório um parceiro na área financeira, na área de investimentos, de cuidar do dinheiro. E a gente encontra uma barreira muito grande, que é uma barreira de quantidade de dinheiro. Infelizmente, é essa a realidade. A gente bate nos lugares e as pessoas falam assim, pô, Ricardo, pro cara trabalhar comigo, ele tem que ter 100 mil reais. Pro cara trabalhar comigo, ele tem que ter 300 mil reais. Para eu poder trabalhar e ser o assessor de investimento, ele tem que ter uma renda média aí de 30, 40 mil reais. E eu fiquei com isso na cabeça. Porra, ninguém quer atender essa galera. E a gente trabalha com pequenos empresários aqui que estão sedentos por informação, sedentos por serviços bons e não conseguem achar. E eu fiquei com isso na cabeça. É um mercado que ninguém quer, não é? O que tu acha, Mirla, desse cenário como um todo? Tu como consultora, tu como palestrante, tu que viaja muito aí. Eu diria que esse mercado, ele não é visto pelo público muitas vezes, porque até eu, nosso, que fazemos parte desse mercado. Porque muitas vezes nós abrimos algo por influência e aquilo ali nós não estruturamos. Então hoje um público ele é mais exigente do que antes, porque hoje nós temos a internet aí de olhos abertos para tudo. Então muitas vezes esse mercado ele não se estruturou para tal. Então, isso dificulta muito. Por exemplo, a maioria dessas pessoas que abrem são empreendedores. Empreendedor, ele tem que ter uma visão.
Qual é a visão? Ah, Mila, eu tenho que anotar tudo. Não, não é querer anotar tudo. Mas é ter uma visão de futuro. O que é que eu quero com isso? O que é que isso pode mudar a minha vida? Como é que eu posso sair hoje do status quo e ir para isso? Como é que eu posso fazer isso? Então, a maioria das pessoas não faz isso. Aí depois, tem que ter o planejamento. O planejamento ele é essencial na vida de um empresário, empreendedor. Ele tem que ter, seja de A, B, C, D, E, ele tem que ter um planejamento. Mas o que eu vejo muito é que, às vezes, esse empreendedor, eu vou só botar uma palavra entre aspas e umas aspas bem grandes, em regra, ele empreende por necessidade. Por necessidade, tudo bem. Né? Mas mesmo por necessidade, é necessário que ele planeje. Não, sim, Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco ele abre isso e daqui a pouco ele se fecha. E é a realidade do nosso público brasileiro. Mas será que pela falta de produtos e serviços para essa camada e de acessibilidade mesmo em relação a dinheiro, o acesso ao crédito ele é mais difícil. Mas será que falta gente para olhar e dar produtos para eles terem acesso e subir de nível gradualmente? Acho que falta muito esse olhar da gestão pública mesmo, de trazer acesso, muita burocratização. Muito. A burocracia do Brasil é um dos mais, o país que tem mais burocracia, se a gente for pensar. E hoje é que tem maior imposto do mundo. Exatamente. Então, e depois esse público também ele precisa ser resiliente. Precisa. Tudo bem, não deu certo, vamos abrir de outra maneira, vamos ver como é que nós podemos fazer. Porque ele não estuda o público dele, para quem eu vou vender isso. E isso é importante na vida do empreendedor. É falta de educação. A nossa cultura, eu digo que é muita cultura dos nossos bairros, do nosso município. Às vezes nós não estamos acostumados com isso. E nós precisamos se acostumar. Nós temos que saber que nós não viemos ao mundo para comer migalha. Nós viemos para ser o melhor, a pessoa de sucesso. Cara, adorei isso. Sabe? Não viemos ao mundo para comer migalhas. Nós precisamos ser pessoas de sucesso. Então, eu tenho muito esse exemplo dentro da minha casa. A minha mãe, a descendência alemã, então ela dizia muito isso. Meus filhos, quem não é o melhor economicamente, tem que ser o melhor emocionalmente, tem que ser o melhor de resiliência. Vai lá, vai estudar, vai estar lá. Não é? São realidades também, realidades, né? Quando eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas empreendedoras, muitos empreendedores micro e pequenos. E a realidade é totalmente diferente também. Às vezes a pessoa tem que cuidar do filho. Muitas mulheres, por exemplo, começam a empreender, não é pelo sonho, porque elas tiveram essa ideia, não fizeram estudo nenhum, pesquisa nenhuma, mas elas começam a empreender porque é aquilo que você falou. Nada é mais criativo do que a necessidade. Nada é mais criativo que a necessidade. Então, a falta de oportunidades, essa mulher tem que cuidar do filho, porque nós, mulheres, a gente acaba acumulando aí várias funções, é mãe, é dona de casa, e aí às vezes só ela tem que cuidar dos filhos, porque às vezes quando você tem o seu marido, você ainda entra de acordo. A gente está falando do público C e D, né? Sim. Então, ainda entra de acordo. Solo, né? Você não tem aquela rede de apoio, então a falta de creches. Tu trouxeste a questão da falta de creche. Pô, eu sou empreendedor. A minha função principal é resolver problemas. Olha só esse mercado enorme. Pô, acabaste de me falar que a mulher não sai porque não tem creche. Eu vou abrir uma creche. Exato. Não é? Então, aí onde eu quero chegar... Esse visionário aí que nós precisamos despertar. Era onde eu queria chegar. É falta de mentalidade ou é falta de visão? Ou é um pouco de cada? A gente não foi treinado na escola e ninguém incentivou. Eu acredito que Qual seja é o isso. problema? Porque eu acho que está faltando também essa cultura do empreendedorismo, né? Educação empreendedora. A partir do momento, é a minha opinião assim, muito pessoal, de que se a gente tivesse a educação empreendedora como uma disciplina na escola, fundamental, ensino médio, a gente ia estimular muito mais as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Sobre o pensamento criativo mesmo, aquilo que você falou. Gente, se a gente for parar para analisar o cenário que a gente vive, não tem mais CLT para todo mundo. Não tem. E principalmente o seguinte, as pessoas estudam, tem jovens que se dedicam, de famílias que com sacrifício estudam mesmo para se formar, mas quando se forma, sai frustrado porque não tem emprego na sua área. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Então acaba que essa pessoa fica com seu diploma e vai buscar empreender em alguma coisa para ter renda. Eu vejo assim, existe hoje é algo que nunca aconteceu, pelo menos é o que os estudiosos falam, de gerações. Hoje são 5, 6 gerações vivendo no mundo ao mesmo tempo. Como eu estava falando aqui no off, né, que a minha mãe até hoje não entende o que eu faço, ela queria que eu fosse juiz e meio frustrada, mas porra, hoje tem uma empresa aqui que fatura bem, são 200 empresas como clientes e
é um conflito geracional muito grande. E a geração que vem aqui dos 20 e poucos anos, como a geração do Poti, eles não pensam em carteira assinada. Eles gostam muito mais de liberdade, não é, Poti? De poder ter a liberdade de ir e vir, de trabalhar de casa, de ser nômades digitais e tudo mais. E eu vejo que alguns mercados não acompanham. Muito provavelmente, eu quero a opinião de vocês, será que é porque esses mercados tradicionais, essas empresas tradicionais são geridas por pessoas mais experientes, então entra um conflito de geração, ou porque eles não enxergam esse público que está aí, esse mercado enorme que está por aí? O que vocês acham? Eu vejo uma miopia muito grande em relação a isso. Ele realmente tem essa não enxergar. Mas também, se nós tivéssemos esse reforço que a Emília fala muito do poder público, já teria colocado dentro das salas de aula voltado para o empreendedorismo. Porque aí, claro que a tua cultura iria mudar e o teu olhar seria diferenciado. Então, tu não teria a miopia que tu tem hoje em relação a essas classes. Mas o público da classe C, ele é muito voltado para aqui e agora. Imediatista. É imediatista. Eu quero saber e vai buscar preços. Dentro daquela... Enquanto tem uma que o da pirâmide. classe A e B, ele não olha preço, ele olha qualidade. Se eu não me engano, eu acho que é a pirâmide de Glasgow, alguma coisa assim que fala que a base é a subsistência. A classe C e D, ela quer realmente se manter existindo, para depois pensar em algo mais, entre aspas, fútil, né? Que é a classe B, classe A. É que a gente pode tomar uma coca e o cara tá querendo comprar arroz para casa dele. Exatamente. São coisas diferentes. Mas independente disso, ainda existe um mercado, um consumidor aqui. Né? Sim. Eu vou te dar um exemplo. Tem muito adolescente e jovem que quer falar de investimento, quer falar de empreender, mas não tem acesso porque são coisas caras. Né? O que me traz a reflexão de estar vocês aqui é, primeiro, por que ninguém enxerga esse público? Segundo, será que eu que não enxergo ou já tem gente enxergando e eu não sei? Eu acredito que já tem gente enxergando, sim. Já tem muitas, eu diria, instituições voltadas para isso. Mas pública ou privada? Tanto pública quanto privada, já está com esse olhar. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas que mantêm essa classe menor, sabe, que é um público muito alto, você até mesmo colocou aí o percentual. É muito grande, então essa métrica, ela já está sendo administrada. Porque eu escuto muito podcast, e eu vi num podcast o cara falando assim, o público, o gestor público, o serviço público, o Estado como um todo, ele é um péssimo gestor. E ele não pode ser gestor porque é muito grande. Sim. É difícil tu gerir coisas muito grandes. Então ele tem que ser um facilitador, ele tem que ser o cara que incentiva, um incentivador. E deixar a gestão de muitas coisas para o privado. Por exemplo, educação. Por que a gente não coloca escolas públicas ou privadas mais baratas? Aí também entra outro questionamento. Os impostos é muito caro. Muito alto. Por que a gente não tira o imposto da saúde, da educação, alguma coisa nesse sentido? Então são muitas variáveis que a gente precisa de ter pessoas para pensar junto, né? E onde eu quero chegar também, como vender para essa classe? Porra, Emília, tu que tá batendo muito papo, falando com muita gente, Sim. O que tu escuta dessa galera de consumo, dessa galera de expectativa, de experiência, o que tu escuta por aí? Eu tenho escutado assim, muitas pessoas buscam o conhecimento, buscam se qualificar para ter o seu diferencial, inclusive já fazem o seu pitch, seu negócio, mas por ter menos acesso, menos oportunidade, menos conhecimento, informação, elas vão conseguindo através de alguns workshops, através de órgãos como o Sebrae, como lugares que possam estar ajudando, né? Mas a grande maioria, é interessante dizer isso, não se identifica. Se você chegar com uma pessoa, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa agora que ela disse assim, eu sou vendedora de churrasquinho. Todo final de semana eu tenho uma banca aqui na praça. Aí eu falei, então você é uma microempreendedora. Ela disse, não sou empreendedora não. Porque ela nem se visualiza como empreendedora. Que é importante a gente também tirar esse glamour da palavra empreendedor, né? Porque o empreendedor, principalmente do público C e D, é o famoso faz e o corre. Não consegue ter a renda... E aí ele vai desenvolver alguma habilidade que já é, no caso dela, pelo que eu vi, para sobrevivência. Porque as contas são imediatistas, tem que pagar energia, tem que pagar, muitas das vezes, comprar o almoço. E aí a falta de gestão, olha que interessante, a falta de gestão, que a pessoa não buscou esse conhecimento, não teve acesso a informações, a orientações, ela tem dificuldade até de precificar. Então, às vezes, ela me falou assim, olha, eu vendo bastante, mas o dinheiro não aparece. Por que o dinheiro não aparece? Porque o fluxo de caixa dela, ela não sabe dizer o que é investimento, o que foi despesa, o que foi, ela já pegou o dinheiro, já comprou alguma coisa para casa dela. Então, se a gente por exemplo, a gente
consegue levar essa mulher para ter uma oportunidade de aprender, pode ter certeza que daí o incentivo vai ser maior e essas pessoas vão prosperar, porque como ela mesma disse, ela já vende muito. Eu tô vendo, Gerson, que esse episódio é só pra gerar negócio por aí, cara. Já tem creche por aí, já tem escolas do Corre. Olha o nome, já até criou o nome. Verdade. Escola do Corre. O que tu acha? Não, por que eu tô falando isso? Porque a minha cabeça começa a borbulhar de ideia, cara. Mas, Porque na se verdade, tem problema, tem solução. tem solução. Se tem solução, tem dinheiro rodando. Exatamente. E eu poderia falar um pouquinho também da mulher empresária. Sim. Porque a mulher empresária, ela tem um grande diferencial. Ela foi criada, ela moldada para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então ela já tem, olha, deixa o filho na creche, ou leva o filho para o trabalho, ou faz isso, cuida do marido, cuida não sei de que, mãe solo, ainda dobrado muitas vezes, ela faz tudo isso. Aí a resiliência dela também é muito maior. Porque se algo não deu certo, ela vai em busca de outro, porque ela está lutando para que os filhos tenham melhores dias, Melhores condições. momentos, Aí pegando melhores esse pano de condições. fundo, Mila, me fala o que tu entende que esse consumidor da classe C e D ele procura? Ele tem que procurar um órgão que possa ajudar. Não, eu digo em termos a de consumo. Em planejar termos de consumo, o que ele quer consumir de imediato, assim? O que ele gasta dinheiro? O seu dia a dia, por exemplo, nós não vamos buscar numa empresa famosa, uma empresa de marca, alguma coisa do dia a dia. O que tu acha? Eu acho que ele quer economizar. Ele quer economizar. Ele busca isso. sempre, por exemplo, atender as necessidades dele com produtos que cabem no bolso dele. Tu é preço. Preço. Então, realmente certeza, é preço. preço. C e D, preço. A e B, qualidade. Cara, eu curti isso. Vou até anotar. C e D preço. Preço. C e D preço. A Se e você B, conversar com uma pessoa de qualidade. classe A e B, ele quer qualidade. Quer Ele não vai experiência. olhar o Sim, preço. exatamente. Enquanto que nós da C e D, inclusive que temos a E, Sim. né? Porque ele quer o preço. Quanto qual é o mais barato? Qual é esse produto mais barato que eu posso comprar? Eu digo assim, Ricardo, que nós também da classe C, D e E, eu digo nós porque nós também se inserimos nessa classe, né? Então nós precisamos planejar. Se nós planejarmos, por exemplo, eu recebi o dinheiro, eu saio gastando por aí, não posso, eu tenho que planejar. Eu tenho que ter um planejamento. Quanto é que vai dar o meu churrasquinho no final de semana? Quanto eu comprei de carne? Quanto eu comprei de sal? Quanto eu precisei de carvão, de não sei o quê? Coloca tudo no papel. Então eu gasto isso. De lenço, então eu de tenho prato que plástico. reservar esse valor para reinvestir. Porque se eu gastar tudo, eu vou começar a me perder. E o empreendedorismo, a base dele é exatamente isso. A competência do empreendedor, ela tem que estar baseada nesse planejamento. Que aí ele sai muito melhor em qualquer situação. Planejar serve pra vida, né? E eu vou gastar com o quê? Esse dinheiro que eu ganhei, esse lucro que eu tive. Nós temos histórias aí daquele rapaz que vendia bombons. Lembra o rapaz que vendia bombom? Lá, o camelô, Sim. A história do camelô, ele tinha só R$12,50 para comprar o remédio da esposa. Ontem eu conheci um rapaz Investiu. que a gente fez uma palestra recente para as startups. Eu conheci um rapaz de 23 anos e ele me chamou, falou, Ricardo, porra, obrigado e tal, abriu minha cabeça, deixa eu só te contar a minha história. Eu falei, fala, eu vendo brownie e eu comecei vendendo no ônibus. Hoje eu tenho uma empresa que fatura 15 mil por mês. Cara, incrível, velho, incrível. Sim, valeu minha noite, eu fiquei feliz. Até falei pro Potiguar, que eu sei que ele com sentimento de dever cumprido, que o empreendedorismo muda vidas, cara. Muda vidas. Não é? Tu entender o teu mercado muda vidas, né? E pegando isso como pano de fundo de negócios e tudo mais, tu lá dentro do Sebrae, dentro da FIEPA, enfim, nas tuas consultorias, tu consegue me falar algum modelo de negócio, algum negócio que realmente o cara criou para classe C e D e deu certo? Tem vários aí que eu consegue não me dar posso um nem citar exemplo? nome. Que, Não, cita nome, a gente gosta de fofoca. Porque eu fico preocupada de estar usando sem autorização deles. Mas vários Mas que segmentos, assim, pô, o cara trabalha... Vários que não tinham quase nada, começaram... Sabe qual é o maior erro da nossa classe C e D? É porque eles têm vergonha de vender. E nós não temos que ter vergonha de vender. Mas será que é da classe C e D Não, ou é da no nossa geral, cultura? Da cultura. Regional. Eu acho que pode ser da cultura regional, isso né? que a Mila falou é muito forte, porque se a gente for buscar historicamente, assim, um tempinho atrás, as pessoas tinham vergonha. Se você falasse, eu faço
artesanato, eu faço essas sandálias e eu vendo. A pessoa já vinha se justificando, olha, mas o meu filho é médico, eu faço isso porque eu gosto, eu Isso faço... mesmo. Tinham vergonha. É um hobby. É, exatamente, como se tivesse que justificar. Hoje eu já vejo que esse pensamento também está mudando. As pessoas têm orgulho de dizer, não, eu sou artesã, eu faço isso, eu fiz um curso de tricô, agora eu customizo minhas peças e tal, e aí eu vejo que já está mudando essa mentalidade, mas ainda tem sim. Tem, cara. Essa Aquele trauma de infância. mentalidade. Se tu não estudar, tu vai virar vendedor. Porra, Vai virar, graças a Deus vai virar vendedor, cara. A minha falta vida da mudou. educação é empreendedora. A minha vida como empresário mudou quando eu entendi que eu precisava ser vendedor. O que tu é, Ricardo? Eu sou vendedor. E depois? Depois eu sou advogado, empresário. Porque eu só consigo ser advogado se eu vender. Ricardo, eu faço muito isso com os meus filhos. Meu filho, principalmente desde muito novo, ele sempre teve essa visão de que ele não tinha, que ele não usava mais, ou que ele não queria, Já quando ele vendia. ganhava. Ele vendia. Vendia na escola. Meu filho, Chegaram a me ligar de escola. Meu filho vendia entendeu? na escola, para os colegas lá no Colégio Nazaré, ele vendia. Sabe? Meu foi lá também. Ela conhece meu filho, que é candidato. Vendia. Cara, eu vendia. peguei o meu filho, o meu mais velho, comprando guitarra aqui, ajeitava, já tá vendendo pra outro, eu fico olhando assim. Minha filha vive, vende. Ela não tem vergonha dessas coisas, porque eu passei essa cultura para eles. Quando nós não somos o melhor, nós temos que ser o maior. Então, o maior em todas as direções. Vamos lá, vamos conseguir, porque a gente chega lá. E nós não sabemos o dia que nós vamos morrer, então nós não temos que estar sentado, acomodado, esperando esse dia chegar. Nós temos que virar. Cara, aí pegando um pouco tudo isso aí de mentalidade que a gente falou, o que vocês acham que precisa ser feito para mudar essa mentalidade? Vou dar um exemplo de mentalidade de não prosperar, de achar que vender é ruim, de que eu não mereço aquilo, porque tem uma mentalidade próspera assim, eu aceito onde eu tô, mas não é o que eu quero. Então vou fazer o corre, vou estudar um pouco, vou atrás de alguma coisa para melhorar a minha vida. E fica nesse ciclo eterno. Eu aceito onde eu tô, mas não é o que eu quero. Eu aceito onde eu tô, mas não é o que eu quero. Esse nível de mentalidade nem todo mundo tem. Não. Isso explica muito para mim o porquê a gente vive na sociedade que a gente vive. Onde 76% das pessoas estão na classe C e D. Onde mais de 70% das famílias estão endividadas. Onde tem muita gente que não tem R$2.000 de crédito no cartão. Tu acha que isso é muito cultural nosso? É da nossa região? Ou é do Brasil? Ou é do mundo? O que tu acha? Eu diria que é do Brasil. Do mundo eu não diria, porque existem países aí muito desenvolvidos. Nós sempre ficamos na base em desenvolvimento. E isso eu acho que está muito. Agora, olha lá. Se hoje nós temos a tecnologia na nossa mão para usar para outras coisas, por que nós não usamos para aprender, gente? Por que nós não abrimos lá um podcast desse que está acontecendo aqui para ouvirmos? Por que nós não fazemos isso? Então, isso é cultural. E eu digo para quem está nos ouvindo, começa a mudar a tua vida através da tecnologia que está na tua mão, que é o celular. Que é barato. Você pode ir, exatamente, milhões de cursos aí em várias grandes empresas. De graça que você pode fazer e mudar a tua vida. E não tem vergonha de terminar de fazer aquele curso e colocar ele em prática. Porque é esse nosso dia a dia de empreendedor. É colocar em prática aquilo que aprendemos. Cara, isso que tu acabaste de falar agora, eu falo muito nas nossas reuniões com o comercial. O Vitor tá aqui acompanhando a gente. Que ele pergunta, Ricardo, cara, como é que tu tem resultado? Eu falo porque eu aprendo e executo. Eu não encho o copo. Eu seco o copo, entendeu? Aprendi uma habilidade nova, vou lá e testo. Foi igual o podcast. O podcast, um belo dia, acordei, sonhei, vou fazer um podcast. Ah, o Ricardo tá doido. Sempre assim, né? Ah, o Ricardo tá... O cavalo mordeu a cabeça do Ricardo. Conheci o Gerson. Isso foi em outubro para novembro, não foi, Gerson? Não foi? Em 2 meses a gente produziu, fez o primeiro episódio. Adivinha? Horrível. 7 Mas minutos é assim? de episódio. Não, mas tem, Por que mas as tem crianças que ser, aprendem rápido? Mas tem que ser assim. Mexer no celular, porque elas vão clicando em tudo quanto é lugar. Vão Elas aprendendo, correm vão errando, risco. vão repetindo. Elas correm risco. É isso. Mas É eu acho que correr risco. a mentalidade também das pessoas, Ricardo, às vezes a gente pensa assim, essa pessoa é muito acomodada. Ela não se enxerga prosperando. É uma coisa que se você chegar e falar, olha, tem esse órgão aqui que pode te ajudar. A mentalidade é uma coisa tão... É difícil de você romper essas barreiras, que se você falar assim, olha, se você regularizar a sua situação, se você começar a pagar imposto, se você vai crescer, a pessoa não quer. Ela acha, não vou pagar, não quero. Quero ficar desse tamanho.
Tem medo de crescer. Tem medo de crescer. Tem E medo de principalmente prosperar. público C&D, eu observo muito que eles acham que aquilo está muito distante da Aquele realidade. sentimento de pertencimento. De pertencimento. Então, às vezes a Tem pessoa um fala, senso de pequenez. vai fazer um curso, por exemplo, conversando, que eu tenho conversado com muitas empreendedoras, no geral, até empreendedoras também, aí, produto bom. Provei um dia desse um brigadeiro que eu acho que era o mais gostoso que eu já comi, de verdade. E aí, a apresentação não estava legal. E a gente começa com os olhos também, a embalagem, né? E aí eu troquei uma ideia com ela e falei, por que tu não melhora essa caixetinha? Porque é muito gostoso, não sei o quê. Ah, mas aí vai ficar mais caro o brigadeiro. Aí, olha só a mentalidade para ela romper, porque a apresentação não estava legal e o produto estava excelente. O gosto, sabe? O sabor, a textura. Eu gosto daquele grudadinho que fica no dente. Então eu disse, poxa, esse brigadeiro é excelente, mas a apresentação não tá legal. Quando eu comecei a conversar com ela, eu vi que a mentalidade não estava para prosperar. Tipo, ela não se sente... Como é que eu vou te falar isso? Ela não valida para ela mesma que ela pode cobrar mais. Exato. Tipo, né? E Se eu cobrar que ela caro, vai é ter ruim. mercado. Por exemplo, muitas não sabem mexer no Instagram, não sabem mexer venda online, não sabem... Aí às vezes tu fala, olha, mas não tem nenhum parente, tem um primo, alguém mais jovem, de repente, que possa fazer para ti. Aí tu ensina, vamos supor, olha... É um problema estrutural muito grande, né? Mas, de novo, onde tem problema tem solução. Tem solução. Não é? Então existe um mercado muito grande aí, muito. Que eu vejo muito na parte O educacional. impossível só existe no dicionário dos fracos. Eu quero abraçar Muito ela, isso. não. Puta merda, vou Sabe, anotar. vou te falar, ontem eu estava encerrando um curso de oratória lá na Universidade Corporativa da CP. Eu dizia para as pessoas, vou falar de quê, Mirla? Eu digo, vem cá, você é empresária? Sou. E por que tu não fala da tua empresa? Você tá cheio de gente aqui, você pode vender o teu produto. Então fala, começaram a falar e começaram a expor lá o produto e venderam. Então, isso é coisa de segundo, você tem que estar comprometido com isso. Não tem vergonha, vai lá e acontece. Eu nem gosto muito de falar de mentalidade, como a gente tá falando, porque as pessoas já acham que eu sou coach na internet. Mas é verdade. O Ricardo é coach, né, Gerson? O Ricardo é coach. Ricardo, enfim. Aí, só que eu vejo que o pontapé inicial é esse, né? É tipo, é não ter medo, são tabus, tipo dinheiro. Bora falar de dinheiro. Eu falo de dinheiro. Não existe, Não existe, Ricardo. é trabalho. É o encontro da preparação com a oportunidade. E não tem acabou. jeito. Olha, a gente gravou aqui com, não sei se vocês conhecem a empresa Petrus, já ouviram falar? Uma empresa exportadora de açaí. A gente gravou com um dos sócios aqui. E ele falou assim, eu falei, me fala o que aconteceu para Petrus ser o que é. Ele falou assim, a gente estava preparado quando a oportunidade apareceu. Eu falei, não é sorte? Não, é preparação com oportunidade. Sim. Todas as vezes que a Petrus subiu de nível, foi umas 2 ou 3 vezes, eu não lembro agora a história direito, era porque estavam preparados para a oportunidade aparecer e hoje são o que são, exportam para 55 países, né? Só que ele, apesar de ter nascido de uma família pobre, veio da Paraíba, veio do Nordeste, algum lugar assim, a mentalidade dele sempre foi prosperar. Que é o que eu não vejo dentro da classe C e D, da maioria, né? E eu não vejo também dos empresários querendo atingir lá. Você que já tem empresários da C e D só não tem condição, acesso. Mas eles estão muito voltados já para a mudança. Até porque eles têm muito apoio, né, dos órgãos públicos, assim, que possam incentivar eles a fazerem. Como o Sebrae, que faz um trabalho maravilhoso nesses interiores. Não conheço o trabalho do Sebrae. Muito bom. Então, eu estive agora em Salvaterra com o pessoal, muito bom. Pessoas que, quando eu cheguei na sala de aula, eu ficava com eles. Vocês vendem exatamente o quê? Não, a gente não vende. Como não vende? Olha a oportunidade. Olha para lá. Tem um olhar para lá. Olha o mundo de gente que está ali. Uma amiga fala. Essas pessoas não podem comer, não podem... Tem que, para te ver o negócio, tem que sair do negócio. Você tem que ter um olhar, um empreendedor ele tem que ter um olhar e ver números. Ele tem que estar com a métrica na cabeça. O que eu posso fazer com isso? A COP está aí, gente. O que nós estamos fazendo já da C&D em função da COP? Mas o só dinheiro é o vem, A né? e B Mas eu não que sei pode. se fica. É só não sei o que fica. Então, quer dizer, você não tem ideia? Olha lá. Mas o que é 60 mil dentro de uma cidade? É muita gente. Aí eu volto à mesma reflexão. Se você chegar num bairro desse aí, se você entrar para uma periferia e se você falar que a COP vai ser ano que vem, que vai trazer oportunidades, as pessoas, primeiro, a maioria não sabe nem o que é a COP 30. Escuta falar, repete, mas não sabe dizer o que é. Conferência de quê mesmo? Então é muito interessante que a gente, eu não sei se a gente está andando, não tem acesso rápido muito, demais, né?
mas você vê que aquela pessoa, aí você fala, explica, e ela se vê totalmente distante dessa realidade. Muitos acham que isso nem vai acontecer em Belém, muitos acham que isso não vai mudar nada na vida delas, muitos acham que não vai sobrar nada aqui. Então, eu acho que até a informação também, acho que tem que ter essa preparação, principalmente para esse público. Olha, se tu vende mais espetinho, você vai vender muito mais, mas tu tem que te preparar. Eu acho que tá faltando um pouco isso também, desse olhar. Eu vejo assim um puta de um mercado educacional para classe C e D. Cara, olha o tamanho desse mercado, 76%. Como é que ninguém, sei lá, como é que não existe um aplicativo educacional, cara, de empreender para essa galera? Se tiver, me fala onde tá, cara, eu quero bater um papo. Se não tiver, eu quero abrir. Eu quero começar esse negócio. Verdade. Porque um público desse tamanho é muito público, é muita gente. Concorrer com esse público é melhor do que eu concorrer com o público AAA da vida, com as mentorias de 100 mil, 50 mil, 30 mil, que a concorrência é muito maior. Mas em torno de 52% no Brasil de empreendedores são femininos. Não, Então, dentro do nosso cenário elas aqui, estão indo em busca, elas estão indo à frente. São muito mais mulheres aqui no escritório em termos de empresárias. E são as melhores gestoras. E eu digo uma coisa, a mulher, ela não está querendo ocupar o lugar do homem. Não é isso, muita gente acha isso. Nunca nós queremos ocupar o lugar de vocês, até porque vocês são importantes na nossa vida. O que nós queremos é ocupar um lugar que estava vazio. Existe só esse isso. Lugar. É tão distante pra mim isso de, tô querendo ocupar meu lugar, eu não consigo entender como isso acontece, mas eu sei que acontece. Existe isso, né? Mas eu acho que da minha geração pra baixo isso é um pouco menos. Não sei, vocês conseguem visualizar assim ou não? Eu que tenho 41 anos pra baixo. Ou nessa minha geração de 40, 35, 40, existe essa porque as gerações são assim, dependendo do estágio que elas se encontram. Tem os baby boomers, né, que são aquelas pessoas acima de 60. Então, o olhar deles é a certeza. Eu não posso dizer que eu vou abrir um negócio assim com essa pessoa, o baby boomer, porque ele pode dizer, não, mas será que essa água realmente vai ser legal? Então, ele quer métrica, ele tem um estudo já pelo período que ele viveu. Agora, a classe X, ela já muda um pouco, porque ela já entrou na época da televisão, já tem um outro olhar, ela já acha que pode. Só que ainda acha que o emprego formal é o melhor. Ela ainda acha. Porque tem aquela coisa da segurança. Isso que a eu Emília observo falou. muito, principalmente no público C e D. Se você falar que tem essa oportunidade aqui para empreender e que vai crescer, e se você falar que tem essa carteira assinada aqui, a pessoa quer a carteira assinada. É impressionante. Agora, a geração Y não. A geração Y ela não quer muito emprego. É pipa voada, como diz por aí. Ela tá querendo estar aí, ó, junto, ela quer estar presente em tudo. Arrisca mais também. E a Z que está emergindo aí, meu Deus do céu, como vai ser essa classe? Porque diz que até o celular vai acabar, né? E aí? O dono da Microsoft deu uma entrevista dizendo isso, que vai acabar. Vai evoluir para quê? Pois é. Para onde que nós vamos? O que é que vai acontecer? Que nós já estamos totalmente ligados a isso, dependente disso, né? Por isso que eu acho que eu tenho o maior orgulho de estar ao lado da Emília. Porque a Emília, o olhar dela é exatamente esse. É o empreendedorismo nas classes, essa ajuda que ela pode dar, a classe C e D, sabe? Estamos juntos nos projetos sociais futuramente, não é, Emília? Para a gente poder mudar tudo isso, essa visão que nós temos, talvez míope, da coisa que não está acontecendo. Era a reflexão que eu queria trazer. Será que ninguém vê ou será que a gente não quer ver, né? Porque existe um mercado grande que talvez não faça sentido para a gente investir. Mas se tiver número, se tiver dados, se tiver experiência, no sentido de experimentar aquela localidade, né? Eu acho que faz muito sentido e existe um mercado muito grande para se assumir aí, para se trabalhar, né? Falando nisso, aí como é que eu faço para me comunicar com essa classe? Tu, amiga, que tá andando muito por aí, me fala, tá batendo muito papo, como é que se comunica? É uma comunicação diferente? São vias diferentes, Instagram funciona, internet funciona ou não? É interessante que eles têm grupos. Muitas das vezes eles se associam, porque aí, por exemplo, eu vendo tal coisa, tu vende tal coisa, então eles se unem e já tem muitas lojas que fazem essa espaço colaborativo. Sim. Então, se eu não sei vender, mas eu sou boa no que eu faço, eu deixo meu produto nessa loja. Então, isso também é um futuro que está crescendo muito, é um mercado que está crescendo muito. Eu digo que o capitalista é colaborativo agora. Exato. O capitalismo é colaborativo. Verdade. Então, a economia criativa, ela está tomando o espaço da economia formal justamente porque a necessidade está gerando isso. Então, nas feiras, por exemplo, esses movimentos que eles
possam expor, porque nesse momento para eles, para esses microempreendedores, é um momento ápice, assim, porque além deles trocarem conhecimento sobre as dificuldades, o network deles aumenta, eles começam a visualizar problemas que eles também sofrem, e aí é impressionante como eles saem da feira com outra visão, porque ele já viu que tu arrumou a tua barraquinha ali de uma forma, olha, eu não tinha pensado nisso, e acho que o momento mais importante para eles, esse momento de feiras. Então, eu percebo que eles se comunicam muito em grupos, buscam sempre representantes. É muito interessante isso. Eu conheço a Flávia, por exemplo, que ela toma conta de 250 mulheres empreendedoras, dentre elas mães atípicas, e aí ela vai dando esse direcionamento. Ela está até para São Paulo agora, fazendo um curso, porque para te ver, ela vai, se qualifica mais e traz o conhecimento para passar. Exatamente. E elas se sentem seguras. Porque então, se chegar alguém lá que não fale a linguagem delas, que não fale... Chama a Flávia. Chama a Flávia, exato. Cata a Flávia e vamos falar com a Flávia. Elas se identificam. É uma boa, então, só para ver se eu entendi. Pô, eu quero abrir um negócio aqui, vamos supor, o Ricardo tá empreendedor agora. Quer abrir um negócio educacional dentro da galera C&D aqui, vamos falar de empreender. É uma coisa que a gente fala muito, que talvez faça até sentido. Se eu quiser acessar esse mercado, eu tenho que ir atrás de lideranças, falando de pessoas que aglutinam, de pessoas que realmente tomam a frente e começam a liderar pequenos grupos. É mais ou menos essa a comunicação? Porque imagina, tu vais abrir alguma coisa lá ou prestação de serviço, ou de repente tu vai fazer unha de acrigel, alguma coisa que tu vai demandar ali no teu bairro. Tu vai começar a atender quem? Tu vai ter que fazer uma triagem aí, né? Uma triagem, vou atender, eu já sei que 5 pessoas aqui do bairro gostam de fazer essa unha, eu vou atrás dos meus amigos do bairro, então tu vai começar a fazer a tua agenda, tu vai ter que prospectar ali mesmo. É aquela coisa, se tu vai começar a vender alguma coisa que não tem no teu bairro, tu já vai buscar no teu bairro mesmo. Geralmente eles não querem sair de lá para ir vender em outro lugar, a não ser que seja, por exemplo, alguma coisa que tenha muito movimento, eu vendo comida e eu sei que vai ter um jogo tal, eu vou lá vender, porque vai ter, onde tem público, a chance de eu vender é muito maior. Onde tem movimento, existe venda. Exatamente, mas geralmente eles querem ficar ali, no bairro, eles são bem bairristas, eu percebo assim que eles gostam de ficar ali. Então tu vais ter que encontrar ali dentro alguém que possa te abrir as portas, se tu não fores de lá. É o famoso network. Exatamente. Não é só chegar agora, eles precisam também de lideranças. Todas essas classes, até as classes A e B também precisam de liderança. Então, esses líderes, eles emergem exatamente dessas famílias, sabe? Quantas lideranças nós notamos aí viajando nesse Pará todo aí? Quantas lideranças a gente vê maravilhosas, que ele sabe como acontece, ele vai à frente para vender esses produtos do grupo, né, daquele grupo que está ali. Então, eles precisam desse líder. Aí eu digo, o poder público deveria trabalhar essas lideranças. Trabalhar com cursos de empreendedorismo, cursos de lideranças, cursos que se volte exatamente para o negócio, para que ele não se decepcione e... pronto, acabou, não faz mais nada porque o negócio não deu certo. Não deu certo por aquilo, porque talvez aquilo não era o tino que você tinha, mas pode dar em outras áreas. Eu acredito muito em parcerias público-privadas, nesse modelo, nesse sentido, porque quando eu tenho interesse, eu faço acontecer. Não é? Qual é a grande parte, qual é a parte boa do serviço do público? Não vou nem falar serviço, do público. Ele tem capilaridade. Sim. Isso. Mas ele não tem gestão e não tem interesse. Interesse no sentido de... As empresas todas, a maioria encerram por falta de gestão. Exatamente. É como eu falo, mesmo você sendo pequeno, faz o teu planejamento, vê como é que você pode, o que que você gasta, com o que você vai tirar desse dinheiro aqui para a tua família, para comprar teu gasto, para pagar tua energia, tudo. Separa tudo isso, coloca no papel. Sonha com isso, que daqui a pouco você está um grande empreendedor. Os pequenos começaram com esse primeiro passo. Os grandes. Nós começamos com um cliente que nem pagava, que era minha mãe. E a importância da gente trazer esse olhar, né, de gestão pública também para o empreendedorismo, porque se você estimula, se você ajuda, se você fomenta esse mercado, essa economia, esse microempreendedor, esse empreendedor, ele vai virar um empresário. Vai. E aí, o município... Isso é bom. E vai ser um grande pilar na economia. Cara, que eu vejo, né? A maioria desse pessoal, eles têm negócio. Por que eu falo negócio e não empresa, não empreendimento? Sim. Porque negócio é ideia. Negócio está muito no empírico, estão testando. Quando ele cria processos, abre um CNPJ e paga imposto, ele vira empresário. Vira empresário. Então, provavelmente, não sei se eu quero a opinião de vocês, se meu raciocínio tá razoável, tá certo.
essa população, elas têm muito mais negócio do que empresas. Então, existe uma oportunidade muito grande de aperfeiçoar... Nós falamos negócios informais, né? Negócios informais, de não estar legalizado, né? Então, existe um mercado muito grande aí, tanto educacional, como de legalização, como na parte contábil, na parte da saúde. Existe uma demanda muito grande, mas bate naquilo que você falou lá atrás, que eu achei incrível. C e D, que é preço. A e B, que é qualidade, né? E eu vejo isso muito aqui no escritório, mesmo. Por quê? Porque eu vejo o cara vindo aqui e ele quer vender uma Ferrari para quem quer comprar um Fusca. Eu uso esse exemplo para todo mundo. Tu tens que conhecer teu público-alvo. Nós que começamos a empreender, nós temos que desenhar esse público. O que esse público gosta? Por que eu não faço uma pesquisa anterior para poder abrir meu negócio? O que ele gosta? Ele gosta da cor, tal, qual é o time que ele torce? Então, se eu comprar camisa para vender, como é que eu vou vender? Quando essa população compra? Quando ele compra, então a classe CD tem um poder aquisitivo maior ali nos 15 dias do mês. Depois já gastou tudo, com comida, aí realmente o consumo cai. Então vende nas 2 primeiras semanas do mês. Sim. Realmente é conhecer, entender de negócio, né? Não do seu negócio. Cara, eu tô adorando isso aqui, já tive umas 3 ideias, Gerson, de negócio aqui, Gerson. Mas surge. E Vai nós surgindo. que temos a ver empreendedora, tudo quando vem soma. Criativo, com certeza. Sim, tem criativo. Ó, a gente tá indo pra reta final e eu sempre gosto de fazer a mesma pergunta para todo mundo que vem aqui. Cara, eu quero abrir um negócio. Eu, Ricardo, me coloco nessa posição. O que é que eu preciso ter nesse negócio para atender a classe C e D? O que vocês acham? Primeiro tem que fazer um estudo de mercado, para ver onde essa classe está. Essa classe tu queres abrir em qual bairro? Esse bairro tem a classe já dividida? Como é isso? Vai pesquisar. Pesquisa para ver. Depois que você tem tudo isso demonstrado, estruturado, sim. Então eu posso atingir esse público tal. Trabalha com métrica. Não vai com achismo em cima de negócio que vai gerar dinheiro, vai gerar lucro. Então vai com a métrica. Eu vi o percentual tanto que tem. Então, se o meu produto é esse aqui e não está inserido naquele que eu vi ali no público pesquisado, então não adianta que o negócio não vai dar certo. O que não é medido não é gerenciável. Não, exatamente. Isso é princípio de administração, né? É isso Então, mesmo. tem que planejar, realmente. Eu não posso. E aí, amigo, o que tu falarias para mim que estou querendo abrir um negócio para classe C e D? O que eu faria? Por onde eu vou? O que é que eu faço? Tem que planejar, tem que pesquisar, isso que a Mila falou é muito importante, porque às vezes o que tu tens habilidade, que tu queres abrir, não é necessário ali. O cara não quer consumir. Não quer consumir. E aquilo que eu te falei, às vezes ele já é acostumado a comprar na merceariazinha ali do tio da esquina. Então tem que romper essa barreira também. Então por isso que eu te falei que às vezes eles querem se comunicar através de um líder. Que aí essa pessoa vai chegar, vai dizer, olha, o Ricardo tá abrindo esse mercadinho aqui, que tem mais produtos, tem mais variedades, o preço, aí volta no preço. O preço está melhor, porque até você gerar esse consumo da experiência em pessoas que estão comprando pelo preço, é difícil. É difícil. Cara, eu achei interessantíssimo que esse podcast, porque eu peguei algumas sacadas como, para eu vender para a classe C e D, eu preciso me conectar com as pessoas, com lideranças lá delas, porque elas trabalham muito em comunidades. Né? Elas se associam muito. Outra, esquece experiência e foca no preço. E eu acho que faz muito sentido porque dentro daquela pirâmide de necessidades, elas não querem experiência ainda. Não é que elas não querem, elas não conseguem ter. Então, realmente, elas buscam preço. Né? Faz total sentido. E tu criar essa... Na verdade, tu ter um público aí de empreendedores por necessidade te dá um leque de oportunidades enorme. Então, eu acho assim, já pegando o gancho para falar para a galera compartilhar o episódio, que é uma coisa que a gente incentiva aqui. Compartilhe esse episódio com quem pensa em abrir algum negócio, porque é um puta de mercado. É um mercado aqui que não está sendo assistido, né? É um mercado que, se está sendo assistido de forma muito, muito fraca. Sim. As pessoas não buscam, não criam produtos para eles. Se criam, me falem que eu quero falar com essa galera, porque me interessa, né? E já pegando isso, compartilhe esse episódio com alguém, com 2, 3, porque elas vieram aqui de graça, e estão dando conhecimento de graça. E se tu não tens a capacidade de reconhecer isso e compartilhar, não sei o que tu estás fazendo, né? Então, vamos melhorar o nível de consciência de todo mundo, que o mercado e a nossa região melhora. Dito isso, como é que a galera fala com vocês? No Instagram, no WhatsApp, no e-mail? Qual é o Instagram de vocês? O meu é Emília Sanova. O meu, @Mirlebral.
Pode puxar papo, bater papo, Pode ir tirar lá, eu dúvida. tenho o prazer de te ajudar. Porque eu sou apaixonada pelo meu querido Pará. Pô, legal. Eu ainda sou aquela pessoa que se emociona quando eu estou em outro país ou em outro estado e toco o nosso hino ou o hino nacional. Pô, Porque legal. eu vim ao mundo para servir. Então, eu gosto de servir, eu quero o desenvolvimento do meu querido Pará, e eu quero pessoas do meu lado, assim como a Emília, que pensa exatamente nessa pessoa que está do outro lado. Pensa nas classes menos favorecidas e quer exatamente um mundo melhor. Então, nós estamos prontos para um mundo melhor. Só basta a gente dar o primeiro passo. E que às vezes Conta é mais comigo. difícil, né? Conta comigo, estou aqui do teu lado. Eu quero estar com você. Pô, E legal. às vezes as pessoas só precisam disso, de uma palavra, de um incentivo, de uma orientação. Então isso aqui é a Pra dar uma minha destravada, né? E vamos juntos a fazer muitos projetos. Verdade. Pô, Porque eu legal. amo o projeto. Eu senti útil, eu também adoro o problema, cara. Tá muito tranquilo aqui, pô, bora criar alguma coisa nova pra dar trabalho. É mais ou menos isso, né? Eu também gosto. Alguns recados, né, Gerson, pra não esquecer. O episódio é todo dia 1º, 10 e 20 de cada mês. A gente tá lá no Deezer, no Spotify, no YouTube, no Apple Music, enfim, onde você imaginar a gente tá aparecendo aqui. Então compartilha a gente, segue a gente, clica no sininho onde tiver sininho, enfim. E é isso, querem falar mais alguma coisa? Esqueci de perguntar algo dessa classe, desse mundo aí que a galera finge que não vê, ou então a gente que não quer ver. Esqueci de falar? Quero só Não, acho que foi bacana o bate-papo, eu adorei, quero te dizer. Então volta logo. Vou voltar. Só quero agradecer também aqui a oportunidade, espero ter contribuído também, trazendo Muito. um pouquinho do que eu vivencio, né, da minha realidade, embora a gente esteja tratando de um tema que não é muito o que a gente faz, mas eu tenho tido a oportunidade de conviver muito com esse público, com esse perfil, então eu achei super bacana. Estou apaixonada aqui pela minha amiga Mirla, com todo esse carinho que ela falou aqui. E dizer que, gente, a diferença está justamente em buscar. Em buscar, não se aquietar, como a Mirla falou, né? A gente não pode se acomodar. Então, eu percebo também que o diferencial das pessoas está exatamente aí. Quem está conseguindo fazer um pouco a mais, buscar um pouco a mais. Então, é só É agradecer o over the vocês. giver, né? Entregar um pouquinho a mais. Exato. Queria agradecer também a oportunidade, fiquei apaixonada pelo trabalho que você faz. Ah, legal, obrigado. É um trabalho muito bom e isso vai dar mais visibilidade para a nossa população e nós estamos abraçados com isso, porque, como eu disse, sou apaixonada pelo meu querido Pará. Então, você vai ajudar muito e conte comigo. Eu estou aqui do seu lado e digo para as pessoas que vão nos ouvir, não tema, não tenha medo de empreender, não tenha medo de abrir seu próprio negócio. Você pode, mas planeje. Planeje e tal. E se você tiver dúvida, Mirla Brau, consultora, mentora, coach, tudo que você puder, Maravilhoso. eu estou aí para te ajudar. Chama Porque ela que ela te Chama ajuda. ela. é porque é o livro que vai te dar todo o diferencial. É Pô, o legal, conteúdo, legal. é o estudo. Ó, pessoal, obrigado por vocês terem vindo e tirado o tempo de vocês, pra equipe da galera que tá aí também. E é isso, alguma coisa que eu esqueci, pessoal? Não? Então, abraço.